mensagem hoje é vá ao rei. E por que vá ao rei? Porque nós mulheres, quando precisamos de algo, nós vamos aonde nós precisamos, não é? Nós somos limitados, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A não ser que você tenha uma formação em medicina, por exemplo, mas se você ficar doente, você precisa ir aonde? Ao médico, não é? Se você, por exemplo, receber o seu salário, mas o seu cartão tiver um problema e você não conseguir sacar, você tentou no caixa eletrônico, não deu certo, você vai ter que ir aonde? Ao gerente da conta, não é? Se o seu cabelo estiver muito ressecado, não vai adiantar fazer aquela hidratação caseira. Você vai ter que ir aonde, meninas? Pode falar, gente, pode interagir. No cabeleireiro. Então, nós somos limitadas, nós não conseguimos fazer tudo sozinhas. Nós precisamos ir aonde nós possamos suprir as nossas necessidades. Agora, há um lugar que nós precisamos ir diariamente, é na presença do rei. E qual rei que eu estou falando? É aquele rei ali, daquela imagem bonita que a Duda colocou para a gente. Espero que online esteja dando para ver ali. Tem uma coroa de ouro, só que é um rei que ele deixou a coroa de ouro para colocar a coroa de espinhos para que nós possamos estar aqui hoje. É o Rei Jesus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nós precisamos visitar diariamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o Eu Sou, quer dizer, Ele é tudo que a gente precisa. Então, por exemplo, eu posso ir ao médico, se eu estiver doente. Mas se eu for até ao Rei Jesus, Ele é o médico dos médicos. Amém? Ele pode nos curar também. Até da nossa beleza Ele pode cuidar também. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o coração feliz aformoseia o rosto. E o que pode trazer a alegria verdadeira ao nosso coração é somente Jesus. Ninguém pode suprir o que Jesus pode fazer em nós, né? A palavra diz que a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Então, até beleza Ele pode trazer para o nosso físico. Ele tem tudo que a gente precisa. Então, hoje, eu quero compartilhar com vocês alguns benefícios da gente ir até a presença do Rei, da gente ir ao Rei. A pastora, a Duda, né, a equipe fez uma decoração tão linda que não dá vontade de ficar ajoelhada aqui. Dá vontade, né? A gente imagina assim Jesus, igual Marta, Maria, irmã de Marta, que ficou aos pés de Jesus, adorando Ele. Dá vontade de deitar e ficar sentindo a presença dEle, né? Adorando. E agora há algo. Às vezes, nós fazemos essas visitas, que eu falei aqui primeiro, corretivas. O que isso quer dizer? A gente espera precisar para ir, não é? Você vai ao médico quando você está saudável? Quase nunca. A gente tem essa mania terrível de esperar precisar, mas assim, a gente se automedica primeiro, se não der certo, a gente vai, não é? E, no entanto, se a gente fizesse prevenção anual, exames de sangue, de prevenção, a gente evitaria muito problema, né? E com Jesus não é diferente. Se a gente fizer as visitas preventivas ao invés de fazer corretivas, a gente vai diminuir a necessidade da correção também. Então, nós precisamos buscar e ir ao Rei a todo tempo, né? Não é só quando precisa. Quando eu era criança, eu já orava, meus pais me ensinaram a orar, eu já acreditava em Deus, só que eu entendia que Deus, Ele era assim. Vocês já viram no GC que tem uma caixinha de oração que a gente coloca os nossos pedidos de oração? Eu imaginava que Deus era como aquela caixinha de oração, que você só ia até Ele para fazer os seus pedidos. Então, quando eu tinha uma necessidade, eu orava. Se estava tudo bem, eu não orava. E depois que eu conheci Jesus,
que eu convidei ele para entrar na minha vida, que eu busquei um relacionamento com ele, eu entendi que ele é aquele que supre sim as nossas necessidades. Só que eu posso desfrutar de uma vida maravilhosa com ele. Eu não preciso ir até ele só quando eu preciso. Eu posso desfrutar da minha vida com ele. Olha, por exemplo, eu creio que possa ter mulheres aqui hoje e online que às vezes estão passando situações difíceis, por exemplo, insônia, né? Você deita, você não consegue dormir, tem alguém que balançou a cabeça, né? Você deita e não consegue dormir, ou você dorme e acorda e não consegue dormir? Vá ao Rei, ajoelha nos pés da sua cama e fala com ele. Se você for casada, não puder levantar para não acordar o marido, deitadinha, quietinha no seu lugar, fala com ele, né? Senhor, eu não consigo dormir. Ele se importa com você, né? Não tem que fazer uma oração bonita, longa, tem que ser sincera, né? Fala com ele: pai, eu estou preocupada, eu estou estressada, eu não consigo dormir. Troca o fardo comigo, eu recebo o seu descanso. Porque às vezes ele nos dá aquilo que a gente precisa, só que a gente não toma posse. Então a gente sai do mesmo jeito. Toma posse. Fala: eu troco o fardo com o Senhor, eu recebo o seu descanso. Eu confio no Senhor. Amém. Aí fecha os seus olhos e vai descansar. Vai contar ovelhinha, não conta carneirinho não, conta ovelhinha. Vai nomeando as ovelhinhas com o nome da sua família, tá pegando? Vai pondo o nome da sua família, o nome dos seus amigos, vai pulando ovelhinha, você vai dormir, ó, rapidinho, né? Então a gente tem que ir ao Rei dos Reis. E tem que ser preventivo, tem que ser diário, tem que ser na madrugada, tem que ser a todo tempo. Não só para pedir, mas para desfrutar da presença dele. Porque tem muitos benefícios em ir ao Rei dos Reis. E aí eu quero compartilhar o primeiro com vocês. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 16 ao 27. 1 Reis 3, 16 ao 27. Eu já vou bebendo água aqui para prevenir, para minha garganta não ficar seca, igual a da pastora Luciana ficou. Já vou hidratando, né? 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 27. Amém? A palavra diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: corte a criança viva ao meio e dei uma metade a uma e a outra metade a outra.
A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Uau! Essa passagem é muito forte, não é, gente? Imagina, duas mulheres, eram duas prostitutas que eram mães, né? Tiveram os filhos com 3 dias de diferença, moravam juntas, o filho de uma morre, ela troca as crianças, né? E aquela mãe acorda e vê que a criança está trocada. O que ela poderia ter feito? Ter brigado com ela, não é? Ter tomado a criança à força, ter agredido ela verbalmente, fisicamente, ter matado ela, virado uma assassina, né? Podia ter fugido sem estar errada, porque o filho era dela, mas ela podia ter pegado o filho e fugido, né? E ter se tornado uma fugitiva, abandonado a vida dela. Mas não, ela não teve esse tipo de atitude. Às vezes nós fazemos assim, não é? Quando a gente se pega numa situação difícil, que não é conforme nós gostaríamos, a gente às vezes briga, reclama, ofende, sai da situação, né? Mata o sentimento do outro às vezes, né? Emocionalmente. Mas não, o que essa mulher fez? Ela foi ao rei. Ela foi até aquele que podia resolver o problema dela. Ele era a maior autoridade, ele era o rei justo que fez justiça por ela, né? Agora, olha que interessante, eu quero ler com vocês, voltar aqui no primeiro versículo 16. O versículo 16, ele disse assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Então, o que essas mulheres eram? Prostitutas, né? E o que eu quero te dizer? Que às vezes nós deixamos de ir até o rei por causa do pecado. Às vezes a gente se dá conta que pecou contra Deus, aí a gente se sente mal, vem aquela tristeza segundo Deus, né? A gente se arrepende, mas a gente não vai até Deus. Aí acaba que às vezes a gente se afasta dele mais ainda, e a gente se afastando, a gente se esfria, e vai se afastando, e vai se esfriando, e quando a gente se dá conta, nós já estamos afastadas, já estamos desviadas do caminho dele. E deveria ser exatamente o contrário. Quando nós pecamos, é que nós deveríamos ir ao rei o mais rápido possível. Não é? Porque, como eu falei no início, a gente não vai ao médico quando está com saúde, a gente vai ao médico quando está doente. E às vezes é que a gente quer esperar estar bem para voltar na presença do rei. Eu já ouvi as pessoas falarem às vezes: não, eu não quero ir na igreja por enquanto não, porque eu não estou bem. Eu vou acertar a minha vida primeiro, mas não tem como se acertar a vida sem Jesus. Né? E a palavra diz que Jesus não veio para os que estão sarados, mas para os doentes. Não tem outra forma de tratar o pecado se não for com arrependimento e perdão. E o único que perdoa pecados é Deus. A palavra diz que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoadas. Então é quando nós pecamos que aí que nós temos que correr mesmo para a presença do rei e confessar a ele o nosso pecado e receber o perdão dele. Porque olha só, existe uma grande diferença entre pedir perdão e receber o perdão. Vocês entenderam? Pedir o perdão e receber o perdão. Eu posso me arrepender, pedir perdão a Deus, Ele vai me perdoar, porque Deus não rejeita um coração arrependido, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, mas às vezes eu não me sinto perdoada. Então eu continuo lembrando, Deus já esqueceu dos pecados, Ele já não se lembra mais, mas eu estou lembrando, eu me sinto culpada, eu continuo mal.
Então, eu não sei como você chegou aqui hoje, né? Quando você conectou, talvez você estava nessa situação, se sentindo mal com algum pecado, algo que aconteceu, se sentindo culpada. Talvez você já se arrependeu e até já pediu perdão, mas continua se sentindo culpada. Hoje você vai receber o perdão de Deus, amém? Porque receber o perdão é diferente de pedir perdão. Você vai pedir e você vai receber o perdão. Talvez você chegou se sentindo culpada, mas você vai sair perdoada. Você vai sair sem culpa, sem acusação, porque não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você vai sair limpa e perdoada em nome de Jesus, porque este é o primeiro benefício de irmos à presença do Rei, é recebermos perdão. Só Ele pode nos perdoar. E nós precisamos ir até Ele para receber o perdão. Amém? E quero reler com vocês o versículo 22, que nós já lemos aqui de 1 Reis 3. Versículo 22, relendo, diz assim: A outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu. Eu quero te perguntar algo. Tem algo morto na sua vida? Tem pessoas mortas espiritualmente à sua volta, na sua família? Talvez você tenha relacionamentos que estão mortos, que estão coexistindo. Talvez são os seus sonhos que já estão mortos, que você já desistiu faz tempo, né? Já esqueceu. Deixa eu te dizer, Jesus, sabe o que Ele faz? Ressuscita o que está morto. Então, quando nós vamos até o Rei, nós recebemos ressurreição. Mas para isso nós precisamos ir. Você deve estar aí percebendo que nós estamos falando sobre ir ao Rei, não é? E o que é ir ao Rei? É orar. É falar com Ele, né? É ouvir Ele. Ir ao Rei é oração. E existe a probabilidade da oração. O que é isso? Aquilo que você não orar por aquilo, a probabilidade de não acontecer é grande. Pode acontecer sem você orar, mas a probabilidade de não acontecer é grande. Porém, aquilo que você orar por aquilo, a probabilidade de acontecer é maior. Então, Deus pode não realizar aquilo que você não está orando, mas aquilo que você está orando, há grandes chances de Ele realizar. Sem resposta você não vai ficar. Ele vai dizer sim, não ou espere. Mas Ele vai te responder e há grande probabilidade dele realizar. Então, ore, interceda pelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Não aceite morte na sua vida, né? Declare salvação sobre a vida delas, declare restauração, declare a ressurreição de Cristo na vida delas, né? E nos relacionamentos também, né? Porque Deus, Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar o coração de alguém, mas esteja aberto e peça a Deus assim: Pai, se não for de sua vontade mudar o coração dessa pessoa, muda o meu então. Mas Deus vai mudar a situação. Se Ele não mudar o coração da pessoa, se Ele não mudar a situação, Ele muda o seu coração. Ele te dá a paz. Mas você tem que orar. Você tem que ir ao Rei para receber essa vida, né? E os sonhos, tem uma frase que eu ouvi que eu amei, que diz assim: sonhe e sonhe coisas tão grandes que não sejam impossíveis de você realizar se não houver uma intervenção divina. Eu achei incrível. Quer dizer, é algo que não está ao seu alcance, que se Deus não intervir por você, nunca haverá forma de você realizar. É assim que a gente tem que sonhar. Então, vá até o Rei, apresentando os seus sonhos que você já havia desistido para Ele, né? Porque Ele pode ressuscitar. E não só ressuscitar a sua esperança, como também realizar. Amém? Vocês entenderam aqui essa passagem que nós lemos? A pastora até já havia perguntado: quem aqui é mãe?
Quem já é mãe, tem algumas mães. Vocês perceberam aqui que essa mãe, ela teve o filho roubado? Vocês viram que essa mãe teve um filho roubado, né? Mas ela foi até o rei. E o rei fez justiça. E esse filho voltou para essa mãe. Você entendeu, mãe? Vá ao rei, porque ele pode trazer o seu filho de volta. Ele pode trazer o seu filho de volta para os pés do Senhor. Então vá ao rei. Amém? E nós vamos caminhar hoje na Bíblia vendo o exemplo dessas mulheres, né, que foram ao rei. A gente leu aqui sobre essa prostituta primeiro. Agora eu quero falar com vocês a respeito de Batseba. Aí a gente vai voltar na Bíblia só um pouquinho. A gente estava no capítulo 3, vamos no capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1. Aí nós vamos ler do versículo 11 ao 17. Primeira Reis 1, do 11 ao 17. Amém? A palavra diz assim: Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: Ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: Pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo Senhor, o teu Deus, que seu filho Salomão me sucederá como rei e assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, soubesse. Olha o versículo 30. Sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Olha o que aconteceu. Nós lemos primeiro sobre o rei Salomão, né? Aquela primeira passagem que as prostitutas foram ao rei, era o rei Salomão. Aqui a gente voltou um pouquinho na história, antes de Salomão ser rei, né? O pai dele, o rei Davi. O rei Davi havia prometido que Salomão é que o sucederia no trono. O Salomão é que seria o rei. Então, Batseba seria a mãe do rei. Só que o outro filho dele, Adonias, ele se declarou rei sem que o rei Davi nem soubesse. Ele já estava idoso, acamado, debilitado. E o Adonias se declarou rei. Mas o profeta Natã procurou a Batseba e colocou a situação para ela e a aconselhou. Eu quero ler o versículo 12, reler o versículo 12. Natã falou para Batseba: Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Então ele a aconselhou: vá ao rei e fale com ele, lembre ele da promessa que ele te fez, e assim estará salva a sua vida e a do seu filho Salomão. Porque se Adonias continuasse rei, além de Salomão não ser o rei, provavelmente eles seriam mortos também. Então ela iria perder a própria vida e o filho também. E ela fez o que o profeta Natã a aconselhou. Ela foi ao rei. E aí
o que eu quero te dizer? Às vezes, quando más notícias chegam na nossa vida, às vezes, quando a gente vê que há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, mas ela parece que está cada vez mais distante e que aquilo acabou, que aquilo não vai acontecer. A gente podia... Batseba podia ter ficado com raiva porque isso aconteceu com ela, ter saído murmurando, ela podia ter ido fofocar, né? Reclamar com quem não podia resolver. Às vezes nós fazemos isso, nós ficamos reclamando, né? Falando, eu sabia que isso não ia dar certo para mim mesmo, mas não, ela foi ao rei. Ela fez o que o profeta orientou ela a fazer. E o que eu quero te dizer? Que nós precisamos ter conselheiros na nossa vida, né? Se não fosse o profeta Natan ir dar esse conselho para ela, ela não entenderia a situação que estava acontecendo, ela não teria ido ao rei, ela provavelmente seria morta, o seu filho Salomão também. Então, o fato dela ouvir um conselho salvou a promessa de Deus na vida dela e salvou a vida dela e a vida do seu filho. Nós precisamos ouvir os conselhos dos mais velhos, dos nossos pais, né? Dos nossos líderes, do nosso líder de GC, do nosso pastor, das pessoas que nos amam, né? Que nos querem bem, que são mais maduras do que nós, porque a palavra diz que felizes são aqueles que têm muitos conselheiros, né? Então nós precisamos buscar ajuda, não só de Deus, mas das pessoas certas. E buscarmos o conselho, mas ouvir o conselho. Porque às vezes a gente ouve o conselho, mas não faz. Então não tem resultado. A Batseba ouviu o conselho e foi ao rei. E o rei cumpriu a promessa e Salomão se tornou o rei, né? E também eu quero reler o versículo 30, que era o último. O 30 diz assim, que sem dúvida... Hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então, se nós formos ao rei, nós vamos ver a promessa de Deus cumprida, nós vamos ver a restituição, nós vamos ver vidas, nós vamos ver a nossa família salva, através da nossa intercessão, através da nossa atitude. Mas nós precisamos ir. Se Batseba não tivesse ido, aquela história que nós lemos das prostitutas nem teria acontecido, porque Salomão nem existiria. Amém? E a última mulher que eu quero falar com você é sobre Esther. Está no livro de Esther. Vamos abrir para a gente ler? No capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Esther, capítulo 7, do 1 ao 4. Vamos tomar água, né? Para a garganta não secar. Esther 7, do 1 ao 4. A palavra diz assim: O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei.
Quem conhece a história da rainha Esther, né? Esther, ela se casou com o rei Xerxes, ela era judia, né? Ela era estrangeira na Pérsia. E ela era órfã também, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E ele conseguiu colocá-la na seleção para a possibilidade de ser rainha, e ela foi escolhida pelo rei Xerxes, mas Deus não colocou ela ali para ela ter uma vida confortável, colocou ela ali para ela ser usada por Deus para ser a libertadora do povo, né, de Israel naquela época. E aí, Esther, ela recebeu uma missão muito difícil. O povo seria exterminado, todos os judeus, ela morreria, o tio e todo o povo. Mas o tio dela instruiu que para ela ir ao rei, para ela pedir o favor do rei, que não exterminasse o povo judeu. Mas se Esther fizesse isso, meninas, ia ser algo muito complicado. Sabe aquela situação que você se vê e fala assim, olha, se eu for para aqui eu morro, se eu for para cá eu morro também? Você não sabe para onde ir, porque Esther não podia chegar na presença do rei sem a autorização dele. Já tinha mais de um mês que ele nem mandava chamar ela. Ela não tinha como ir ao rei. Se ela fosse ao rei, ela morria. Se ela não fosse ao rei, ela morria. Mas, né, a palavra diz que Esther, ela fez um jejum coletivo, que ela decretou um jejum com as criadas dela, com o tio dela, com todo o povo judeu. Durante 3 dias eles oraram e jejuaram, e ela recebeu o encorajamento que ela precisava para ir até o rei. Ela não deixou de ter medo, mas ela não deixou que o medo a dominasse, né? E jejum e oração têm um resultado de vitória, né? Aquilo que a gente não consegue fazer na nossa força, na nossa coragem, o jejum e a oração nos trazem essa sensibilidade para deixar o Espírito Santo agir através de nós, né? E ela foi ao rei, e o rei atendeu ao pedido dela, e todo o povo judeu foi liberto através da vida de Esther, né? E eu quero reler o verso 2 com vocês, para poder te fazer uma pergunta. Esther capítulo 7, né? O verso 22, diz assim: E enquanto estavam bebendo vinho, no 2º dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Aí eu quero te perguntar, meninas, qual é o seu pedido? Qual tem sido o seu pedido ou os seus pedidos diante do rei? Quando você vai ao rei, o que você tem pedido para ele? Né? Porque a palavra diz que nós devemos buscar enquanto nós podemos o achar. Haverá um tempo em que nós não conseguiremos mais o achar. E o tempo, ele é breve, né? Ele é passageiro, ele é único. Esse segundo atrás já passou, não volta mais. Como nós temos aproveitado o nosso tempo diante do rei, né? O que você tem pedido a Deus? Por quê? Eu quero te dar 3 dicas de oração. A primeira é algo que a rainha Esther fez, né? Ela não pediu algo só para ela, só para benefício próprio. Ela pediu para abençoar o coletivo. Ela pediu a libertação do povo judeu, né? Aqui ela fala, no verso 3, na parte B, ela fala: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Então, claro que Deus pode realizar um pedido nosso, que é apenas para benefício pessoal? Pode. Mas nós falamos aqui no início de probabilidades de orações respondidas. Se você pedir algo que vai abençoar o coletivo, a chance de Deus realizar é muito maior.
Então Esther não foi ao rei para pedir a vida, né, para poupar a vida apenas dela, mas de todo o povo, e o rei realizou. E nós temos esse modelo na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. Essa oração, ela não é para a gente ficar repetindo, ela é um modelo para nos ensinar como fazer, né? E olha como que Jesus começa essa oração: Pai Nosso. Ele já deu o caminho para a gente, né? Ele poderia falar só pai, meu paizinho, né? Não, Pai Nosso. Ele já te deu a dica. Ore no coletivo. Peça para você aquilo que vai abençoar quem está perto de você também. Aquilo que o reino de Deus também vai colher frutos da sua vida. Porque a probabilidade do rei atender é maior, né? E no próprio Pai Nosso, continuando, e ele fala, né? Pai Nosso que está no céu. Ele reconhece onde ele está e onde Deus está. Nós precisamos chegar até ele com respeito, com temor. Eu já vi às vezes as pessoas chamando Deus de você. Vocês já viram? Tem gente que acha que não tem problema. Eu não posso falar que tem problema, mas eu acho que Deus é Senhor. Ele é Pai, Pai próximo, Abba Pai, mas Ele não deixa de ser Deus. Ele é Senhor, e eu preciso me chegar até Ele com temor, com respeito, né? Então Jesus, ele diz, Pai Nosso que está no céu, e ele fala, santo é o seu nome. Ele começa a dizer palavras de adoração, né? Glorificando o nome dele. Então, às vezes você tem tanto para falar com o rei, que a hora que você chega, você não sabe nem por onde começar. Então, comece pedindo pelo próximo, comece adorando, glorificando o nome dele, que vai fluir. Coloque um louvor, adore ele, que vai fluir a sua oração. E pode pedir para o seu benefício próprio também. Mas se o seu benefício for abençoar também quem está próximo de você, eu acho que Deus vai ter mais prazer de realizar. Assim como aconteceu com a rainha Esther, né? Agora, mais algo interessante a respeito da vida dela, eu queria pedir o louvor. O pessoal já foi embora? O Bruno, pode chamar ele, por favor? Para a gente ir caminhando para a conclusão, para ele fazer um som para a gente. Você vai fazendo um som, por favor, Bruno? Para a gente caminhar para o final. Há uma característica muito importante sobre a vida de Esther. Esther, ela era órfã. Ela não teve pai. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, né? Então, nós estamos aí a 2 dias do Dia dos Pais, né? Domingo passado foi o Dia dos Pais. Digamos que estamos na Semana dos Pais ainda, né? E Esther, ela não teve pai. Então, como é difícil para quem não teve pai enxergar Deus como pai, ir até o rei como pai. Por quê? Porque talvez você não foi criado com seu pai biológico, talvez você não teve nenhum pai de criação, talvez você foi criada só pela sua mãe, ou talvez nem pela mãe também. Talvez você teve um pai biológico próximo geograficamente, mas longe emocionalmente. Talvez você não tinha um relacionamento saudável com seu pai, ou não tinha o carinho dele, né? Então você não aprendeu a ver o pai como provedor, o cuidador, amoroso. Então você enxerga Deus como o Deus criador, o Deus poderoso, mas um Deus distante, né? Não como o Deus Pai, o Deus próximo, que ama, que cuida, que protege, que abraça. Mas Esther, observe que ela foi uma mulher curada, né? É uma mulher que não deixou que aqueles traumas da infância dela influenciassem o futuro que ela teve. Ela conseguiu ser uma mulher obediente ao tio dela. Ela não era rebelde, ela não era revoltada com a situação que ela viveu. Ela era submissa, obediente, ela seguiu a instrução do tio. Ela foi participar da seleção para a rainha. Ela passou.
para essa mulher ter conseguido chegar onde ela chegou, as feridas dela estavam cicatrizadas. As feridas dela não estavam doendo mais. Lembra daquela diferença que eu falei no início? A grande diferença entre pedir perdão e receber o perdão. Ela estava tratada, né? Nós não podemos entrar num casamento, em um relacionamento, antes de termos sido tratadas. Esther era uma mulher tratada, era uma mulher que já estava curada. E o fato de ter sido órfã não a atrapalhou, não a impediu de ir ao rei quando ela precisou e derramar amor sobre o povo judeu e levar libertação a eles, a estar desobstruída para deixar Deus usar a vida dela, né? Deus não consegue usar um coração que está machucado, que está ferido, que está cheio de mágoa, que está com pedra, não consegue. Então nós temos que receber o perdão, receber a cura, para Deus poder usar a nossa vida. E esse é o último benefício que eu quero te falar a respeito de quando você vai até o rei. Você recebe o amor de pai. Quando você vai ao rei Jesus, aí você consegue entender o que é pai. Aquele pai biológico que você nunca teve. O carinho do pai biológico que você nunca teve. Você entende que aquilo é real, que Deus é pai, que Ele te ama, que Ele se importa com você. Aí você descobre que você é filha, que você tem um pai, que você é importante, que você tem valor, né? Porque você pode chamar Ele de pai. É um pai próximo, é um Abba Pai, é um paizinho, né? Eu quero te convidar a ficar de pé. Pode apagar a luz, por favor? Para a gente orar, antes de louvar, né? Nós vamos estar orando. Eu vou pedir para você aproveitar esse momento final, fechar os seus olhos. Fica à vontade, fecha os seus olhos e pensa nessa mensagem que você ouviu, né? Você vai estar ouvindo louvor, mas a palavra diz que nós precisamos confessar os pecados para sermos perdoados. Eu não sei se você chegou aqui hoje, se você conectou aí no YouTube hoje, numa situação de tristeza, segundo Deus, de algo que você fez. Talvez você até já pediu perdão, mas você ainda se sente mal, ainda se sente culpada. Esse é o momento que você vai confessar a Deus. Fala com Ele, né, Pai? É isso que me entristece. Eu estou preocupada com isso. O meu marido, ele me chateou. Eu não suporto mais aquela situação. Fala com Ele e pede a Ele perdão. E Ele vai te perdoar. Aí você vai receber o perdão dEle. Você vai ser perdoada hoje. Você não vai continuar com a sensação de culpa. Você vai apresentar para Deus, você vai louvando, mas vai falando com Ele, vá ao Rei. Ele está aqui, sinta a presença dEle, sente a presença dEle. Vai falando com Ele e apresenta para Ele as pessoas que estão mortas espiritualmente perto de você. Apresenta para Ele a sua família, apresenta para Ele os relacionamentos que estão mortos. Talvez são os seus sonhos. Deixa Ele restituir, deixa Ele restaurar os seus sonhos. Lembra aqueles sonhos que você já desistiu? Porque Jesus, Ele ressuscita o que está morto. Receba a ressurreição de Jesus essa noite. Receba o perdão de Jesus essa noite. Seja perdoada em nome de Jesus. Seja limpa, seja curada, seja restaurada. Receba a ressurreição. Declare ressurreição na sua casa. Declare ressurreição na sua família. Declare salvação na sua família nesta noite. Espírito, liberdade.
Diga assim: Pai, eu confesso os meus pecados, me perdoa. Eu recebo o seu perdão. Eu sou perdoada. Eu não tenho culpa. Não há condenação mais sobre a minha vida. Eu sou perdoada. Diga assim: Pai, eu recebo o seu amor de pai. Eu não tive o amor que eu desejava, mas do Senhor eu recebo o amor verdadeiro. Eu sou filha amada. Eu tenho paternidade. Abba, Pai, Paizinho. Diga: meu Paizinho. Levante sua mão, fale com ele: Paizinho. Você tem um pai para chamar de pai. Você é filha amada. Adore a Ele, porque Ele te ama. Ele é o seu pai. Você pode dizer: eu sou amada pelo meu pai. Abba, Pai, Paizinho. Abre seus olhos só um pouquinho. Essa poltrona linda com esta coroa. Isso nos lembra Marta, irmã de Maria. Jesus foi na casa de Marta. E Marta ficou na cozinha preparando comida. Lázaro sentou à mesa para atender a Jesus. Mas Maria, sabe o que ela fez? O que você está fazendo agora? Ela se prostrou aos pés de Jesus e ficou ali adorando Ele. Ela entregou para Ele o melhor que ela tinha. Aqui, qual é o seu pedido? Qual é o melhor que você tem para entregar? Eu te digo, é o seu coração. Entrega o seu coração, se prostra aos pés do Rei Jesus, do seu Paizinho. Abba, Pai, adora Ele, recebe o amor dEle. Ele te ama, você é filha amada. Adore a Ele. Diga assim: Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar. Então adore a Ele. Coração, que você sinta o amor do Pai em você, que esse amor flua em você, flua através da sua vida e que você saia daqui perdoada, limpa, curada, amada pelo seu Pai. Não aceite nada menos do que isso de ninguém na sua vida, porque você é amada pelo Pai. Amém.